Agora em Brasília, 8 horas e 35 minutos. Vida Acadêmica. Hoje, um pouquinho mais tarde, também com 7 minutos mais ou menos de duração, eu converso agora com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com você. Vamos falar hoje sobre mestrados e doutorados à distância, Mari. Quais instituições podem oferecer esse mestrado e doutorado à distância no Brasil? Olha, Sérgio, a CAPES regulamentou o mestrado e doutorado à distância numa portaria no finzinho de abril agora. E todas as instituições, todas as universidades que atendam a alguns requisitos, como, por exemplo, tenham uma boa avaliação na CAPES de outros programas de graduação e de pós-graduação, instituições que já ofereçam mestrado e doutorado em formato presencial vão poder participar. As instituições, óbvio, elas têm que ser credenciadas junto ao Ministério da Educação para especificamente ofertar esses cursos à distância. Em tese, é muita instituição que vai poder oferecer. E haverá alguma atividade presencial nesses programas à distância, Mari? Sim. Tanto estágios obrigatórios, os seminários que os professores decidam que seja presencial, práticas profissionais e até mesmo avaliações, provas, de acordo com o projeto pedagógico de cada regulamento desses programas. Além disso, as pesquisas de campo, quando o mestrado ou o doutorado solicitar, vão ter que ser feitas presencialmente, e atividades relacionadas a laboratórios, Sérgio? É difícil para um aluno montar um laboratório de microbiologia, por exemplo, na sua casa. Então, ele vai ter que se deslocar até a instituição para fazer, sim, algumas ações presenciais. Não com a mesma frequência de um mestrado presencial, ou de um doutorado presencial. Mas qualquer instituição já pode fazer a oferta desse mestrado e doutorado à distância, Mariela? Olha, a CAPES vai colocar no site dela quais são os prazos para que a instituição faça, pleiteie isso, Porque o que acontece? Essa análise para verificar se a instituição é capaz de ofertar o mestrado ou doutorado à distância, vai ser feita por comissões de avaliação próprias da CAPES, que vão ser formadas por pessoas que são especialistas em educação à distância. E, obviamente, que instituições que não são credenciadas hoje para a oferta de educação à distância junto ao MEC vão ter essas propostas de cursos novos já indeferidas, porque um critério básico é que a instituição já tenha algum credenciamento para a oferta de qualquer tipo de educação à distância no MEC. E uma última pergunta, Mariela. Como essas instituições vão pleitear esses cursos? Bom, as instituições vão fazer as suas propostas e a CAPES vai levar em consideração desde o conjunto dos docentes dessas instituições, um regulamento do programa à distância que vai ter que ser aprovado e assinado em instâncias da CAPES. E nesse documento vai ter que estar desde a quantidade de vagas máxima por turma, a infraestrutura compatível com a oferta de AD, porque a gente sabe que existe uma série de infraestruturas necessárias para se criar um curso AD, a própria estrutura curricular do programa, como que vão ser os critérios para credenciar e descredenciar os docentes nesse programa, como vai ser feito para se evitar fraudes nessas avaliações, e bem como critérios para manutenção da qualidade do programa. Tudo isso vai ser levado em consideração pela CAPES na hora de referendar e aprovar um curso de mestrado ou de doutorado à distância. E Mariela, semana passada falamos sobre o prêmio CAPES de teses, falamos sobre a questão orçamentária. Hoje uma grande movimentação das universidades, tanto as federais como estaduais, sobre esse contingenciamento, como chama assim o Ministério da Educação, das verbas. Você acredita que isso tudo pode ser afetado? Infelizmente sim, Sérgio. Na semana passada a gente até disse que não, que possivelmente não, porque o dinheiro já estaria empenhado, o dinheiro do prêmio CAPES. Mas veja, o MEC bloqueou
7,4 bilhões de reais. Nas universidades, por exemplo, esse bloqueio chega a 2 bilhões. Isso representa, de acordo com os especialistas, cerca de 30% da verba da universidade, né? E o ministro da Educação ontem disse que não descarta novos bloqueios no orçamento dessa pasta, depois dessa previsão de crescimento menor da economia que foi anunciada pelo ministro da Economia, né? Inclusive, o ministro Weintraub, ele foi chamado para explicar os cortes no plenário da Câmara hoje. E, de fato, tem uma grande movimentação em várias universidades, aqui em Brasília também. A gente está chamando de 15M, né? O 15 de maio, como sendo um ato político em defesa da educação e da universidade pública, gratuita e de qualidade. Para você ter uma ideia, Sérgio, os dois principais órgãos que financiam a pesquisa no Brasil, tanto o CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, quanto a CAPES, que é ligado ao Ministério da Educação, foram atingidos, porque mais de 40% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia foi contingenciado, e com isso, quase 3.500 bolsas de mestrado e doutorado da CAPES foram cortadas. Então, isso pegou todos os pesquisadores acadêmicos muito de surpresa. A gente está, várias instituições estão mobilizadas, inclusive tem até perfis na internet, juntando, através de uma hashtag chamada O Que Vi na Universidade Pública, juntando informações que mostrem para a sociedade o que a universidade pública faz, a importância do investimento em educação. A gente acredita que não é só cortar investimento das universidades públicas que vai fazer com que o Brasil cresça. Ao contrário, um país que não investe em ciência e tecnologia está fadado aos últimos lugares na inovação e no desenvolvimento econômico, social, enfim. Eu agradeço a participação da pesquisadora e jornalista, colunista do quadro Vida Acadêmica, Mariela Oliveira, hoje falando sobre mestrados e doutorados à distância e também da atual situação do contingenciamento de verbas da educação. Mari, muito obrigado, até a próxima semana. Obrigada, Sérgio, até mais, tchau, tchau.